Minha missão é tornar você um policial. Por isso, nosso canal é focado em resultados. Na aula de hoje, teremos questões de Direito Processual Penal. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de Elite e o Clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! CESP, agente 2018, depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina, sem a autorização de porte de arma de fogo. José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Os agentes de polícia podem decidir discricionariamente acerca da conveniência ou não de efetivar a prisão em flagrante de José. Item errado. Os agentes devem prender José, que se encontra em situação de flagrante delito na forma do artigo 301 do CBP. Os agentes são sujeitos ativos obrigatórios da prisão em flagrante. Observação: no caso em tela, não há qualquer juízo de discricionariedade. CESP, Analista Judiciário 2017. Ivo, indivíduo primário e com endereço fixo, foi preso em flagrante pela prática do delito de homicídio qualificado, definido como crime hediondo. Nessa situação hipotética, ao receber o auto de prisão em flagrante, caberá ao juiz conceder liberdade provisória a Ivo, se verificada a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sem possibilidade de imposição do pagamento de fiança. Item correto. No caso em tela, o juiz pode relaxar a prisão ilegal, decretar a prisão preventiva se presentes os requisitos do artigo 312 e não for o caso de aplicar outra medida cautelar, ou conceder a liberdade provisória. Nesse caso concreto, o juiz pode, ao conceder a liberdade provisória, estabelecer o pagamento de fiança como condição. Porém, por ser crime hediondo, não é possível o arbitramento de fiança por ser crime inafiançável. Logo, só se admite, nesse caso, a liberdade provisória sem fiança. CESP, Analista Técnico 2016. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-los à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante delito por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir. O prazo previsto para que a autoridade policial comunique a prisão de João ao juiz competente é de 5 dias. Item errado. A autoridade policial deve comunicar a prisão imediatamente ao juiz competente. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. CESP, agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que, uma vez preso em flagrante, José deverá ser conduzido até a autoridade policial,
que lavrará o auto de prisão e entregará a nota de culpa no prazo máximo de 48 horas. Item errado. A nota de culpa deverá ser entregue ao preso dentro de 24 horas. CPP, artigo 306, parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. CESP, agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que José poderá ser preso em flagrante pelo roubo enquanto estiver na posse do veículo de Ana, independentemente do lapso temporal transcorrido. Item errado. O flagrante, nesse caso, depende de a captura ser realizada logo depois do crime. Não bastando que José seja capturado na posse do bem subtraído, a captura deve ocorrer num espaço curto de tempo em relação à prática do crime. CPP, artigo 302, considera-se flagrante delito quem, inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. CESP, agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que a interrupção da perseguição de José descaracteriza o flagrante impróprio, embora José possa ser preso se encontrado ou em seguida com o objeto do crime e em situação pela qual se presuma ser ele o autor do fato. Item correto. O flagrante impróprio depende, para sua caracterização, da ocorrência de perseguição. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Flagrante impróprio. 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Flagrante presumido. CESP, agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que, caso seja preso em flagrante, José deverá ser informado de suas garantias constitucionais e de seu direito de permanecer calado e de estar acompanhado por advogado, bem como terá direito ao acesso à identificação completa do responsável por sua prisão e da vítima do fato. Item errado. José não terá direito à identificação completa da vítima do fato, pois não há essa previsão legal. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. CESP, agente 2016.
José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que, embora a perseguição realizada por pessoas da sociedade civil seja importante para as investigações, porque propicia a recuperação do veículo e a identificação do autor do fato, esse tipo de perseguição não caracteriza a situação de flagrância. Item errado. A perseguição pode ser realizada por qualquer pessoa, o que caracteriza uma situação de flagrância. CPP, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem, inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. CESP, Policial Legislativo 2014. Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam carteiras e celulares dos casacos e bolsos de pessoas que ali transitavam. Paulo tem 17 anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da casa. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Tendo sido surpreendidos em situação de flagrante impróprio, Paulo e João devem ser encaminhados à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão, devendo o juiz ser comunicado no prazo de 24 horas para, se presentes os requisitos legais, convertê-la em prisão preventiva. Item errado. Não se trata de flagrante impróprio. O caso é de flagrante próprio. CPP, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, flagrante próprio. A comunicação da prisão ao juiz deve ser feita imediatamente. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Paulo é menor de idade, logo será apreendido, não preso. CESP, Técnico 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que não pode ser preso em flagrante aquele que é perseguido logo após cometer a infração, mesmo que se presuma ser ele o autor da infração. Item errado, CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, flagrante próprio ou perfeito. Inciso 2, acaba de cometê-la, flagrante próprio ou perfeito. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio ou imperfeito. 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido ou ficto. CESP Técnico 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que a ausência de testemunhas da infração impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. Item errado, CPB, artigo 304, parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. CESP Técnico 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que o cidadão que presenciar pessoa cometendo uma infração penal
tem a obrigação de prendê-la em flagrante. Item errado. O cidadão comum poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. As autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Capítulo 2 da prisão em flagrante, artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. CESP Técnico 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que o auto de prisão em flagrante deve ser encaminhado ao juiz competente em até 24 horas após a realização da prisão. Item correto. CPP, artigo 306, parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. CESP, Agente 2012. Como o sistema processual penal brasileiro assegura ao investigado o direito de não produzir provas contra si mesmo, a ele é conferida a faculdade de não participar de alguns atos investigativos, como, por exemplo, da reprodução simulada dos fatos e do procedimento de identificação datiloscópica e de reconhecimento, além do direito de não fornecer material para comparação em exame pericial. Item errado. Apesar do réu ter o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, ele não pode se esquivar de realizar o exame datiloscópico e nem de ser submetido ao reconhecimento de pessoa, diligências estas que poderão ser necessárias frente à ausência, em determinados casos, da identificação civil. CESP, todos os cargos, 2012. A confissão obtida mediante tortura e as provas dela derivadas são ilegítimas e devem ser desentranhadas dos autos, ainda que não se tenha evidenciado um nexo de causalidade entre umas e outras, em estrita observância à garantia do devido processo legal. Item errado. A confissão obtida mediante tortura e as provas dela derivadas são ilegais. Observação: a questão diz ilegítimas. Artigo 157, parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. CESP, Analista Ministerial 2012. A jurisprudência tem acolhido a prova emprestada no processo penal, desde que seja produzida em outro processo judicial, apenas e extraída por meio de documentos hábeis a comprovar a alegação da parte requerente, inserindo-a em outro feito, ressalvado o contraditório e a ampla defesa. Item errado. Não se exige apenas que a prova tenha sido produzida em outro processo judicial. A jurisprudência entende que esta prova deva ter sido submetida ao contraditório. Quanto a ter sido produzida num processo judicial que envolveu as mesmas partes, o STJ vem relativizando tal exigência. CESP, Policial Rodoviário Federal 2019. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida.
Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizada no crime. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. De acordo com a classificação doutrinária dominante, a situação configura a hipótese de flagrante, presumido ou ficto. Item correto. O autor do delito não foi perseguido, mas foi encontrado logo depois, com arma que faz presumir ser ele o autor do delito. CESP, Policial Rodoviário Federal, 2019. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizada no crime. Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens. Quanto ao sujeito ativo da prisão, o flagrante narrado é classificado como obrigatório, hipótese em que a ação de prender e as eventuais consequências físicas dela advindas em razão do uso da força se encontram abrigadas pela excludente de ilicitude denominada exercício regular de direito. E tem errado. No caso em tela, há flagrante obrigatório. Não há hipótese de exercício regular de direito, mas estrito cumprimento do dever legal, que é também uma excludente de ilicitude. CESP, Policial Rodoviário Federal, 2019. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizada no crime. Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens. Durante o procedimento de lavratura do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial competente, o policial rodoviário, responsável pela prisão e condução do preso, deverá ser ouvido logo após a oitiva das testemunhas e o interrogatório do preso. Item errado. O condutor será ouvido antes das testemunhas e do preso. O condutor é o primeiro a ser ouvido. CESP, Escrivão, 2018. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Se João for preso em flagrante e o escrivão estiver impossibilitado de proceder à lavratura do auto de prisão, a autoridade policial poderá designar qualquer pessoa para fazê-lo, desde que esta preste o compromisso legal anteriormente. Item correto está conforme a previsão do artigo 305 do CPP. Artigo 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos.